Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o advogado e empresário Rogério Conde e o diretor jurídico da Câmara Municipal de Santos, Paulo Bonavides. Vamos às notícias do dia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sofrer uma queda nas pesquisas de intenção de voto para 2018, após ser feito réu na Operação Lava Jato pela segunda vez. Na corrida eleitoral, simulada pelo Datafolha no mês de julho, Lula estava na frente com 22% das intenções de voto, seguido por Marina Silva com 17% e Aécio Neves com 14%. Apesar do favoritismo no primeiro turno, Lula mantém 46% de rejeição. No segundo turno, ele perderia para Aécio, Marina ou para o tucano Geraldo Alckmin. Caso seja condenado na operação, o ex-presidente fica inelegível até 2024, quando terá 78 anos. Primeiramente, bom dia para os nossos convidados. Conde, obrigada por participar aqui do programa. Bom dia, Paula, um prazer. Bom dia a todos os telespectadores. Dr. Bonavides, um prazer. Bom dia, Paulo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. É uma honra. Bom dia, Rogério, grande empresário da nossa cidade. Também um prazer ter a oportunidade de chamá-lo de amigo. Fica aqui já um abraço ao seu pai, presidente da nossa Briosa, né? E o líder dessa família de amigos. Muito bem, obrigado. E a gente já abre o programa falando dessa questão do Lula. Já era esperado que as investigações da Lava Jato refletissem aí na popularidade de Lula. Rogério, como é que você avalia essa questão? Lula, então, perderia no segundo turno para qualquer concorrente. Nós temos alguns aspectos aí para analisar com relação à situação do ex-presidente Lula. Primeiro, eu acho que uma grande parcela da população tem nele alguém que teve tudo na mão, né, se a gente pode chamar assim, teve tudo na mão para poder transformar esse país numa grande potência e acabou se perdendo por questões pessoais e de formação de uma equipe preocupada com o poder e não com o desenvolvimento e não com você construir uma realidade diferente para o país. E existe uma outra parcela da população muito bitolada no sentido de que ele representou uma ascensão do proletário ao poder e tudo isso. Eu acho que nós passamos alguns anos, esses últimos anos, numa discussão social do que realmente imperava mais, se era essa ascensão do operário ao poder ou se realmente foi a incompetência. O Brasil, na minha opinião, peca muito por não apoiar a meritocracia. As pessoas no Brasil, infelizmente, galgam posições, às vezes, sem ter a competência para isso. E eu acho que o governo do ex-presidente Lula, eu acho que deixou esse legado. A gente realmente viu o que a falta da meritocracia faz, porque nós tivemos vários ministros, vários operadores dentro desse governo que não tinham a menor condição de lá estar. Por isso, essas decisões equivocadas tomadas na área econômica, por exemplo, que transformou a nossa economia nesse absurda como está hoje, né? Hoje nós ficamos aí mais de uma década sem investimentos na indústria, enfim, vários movimentos que deveriam ter sido realizados para que o país se desenvolvesse e não, ficaram preocupados em manter, em se associar a outros países com uma economia que não acrescentam nada ao Brasil, enfim, perdemos o foco. Mas existe todas essas pessoas que se identificam com essa questão do operário chegar ao poder, que infelizmente nós vamos ter que conviver com isso até que todo mundo tenha consciência do que o que nós precisamos são de pessoas competentes e preparadas para exercer os cargos de liderança no país. Paulo, os seguidores de Lula levariam, numa simulação, levariam Lula para o segundo turno, mas a rejeição não deixa ele ganhar essa simulação. Como é que você avalia isso? Então, na verdade, Paula, você começou falando que
talvez numa próxima pesquisa o Lula tivesse uma queda. Eu não sei se ele teria uma queda, porque esse percentual que ele se encontra hoje, de 22%, é o percentual que mais ou menos o PT tem em todas as cidades, nos estados. Aliás, assim também o é com o PSDB, né? A gente está vendo, por exemplo, a campanha em São Paulo, e o candidato tucano lá atingiu esse patamar. O difícil depois é conseguir um pouco mais do que isso. Então, não sei se ele cairia. Mas, obviamente, com toda essa onda de corrupção no nosso país, os índices de rejeição dos candidatos do PT têm sido elevados, né? Tanto é que a gente vê aqui nas cidades da Baixada Santista, próprio São Paulo, capital, que eu citei agora, a gente vê que indo para o segundo turno, se conseguirem chegar no segundo turno, não teriam êxito. E assim vale para o presidente Lula também. Como muito bem analisado pelo Rogério, eu coloco o presidente Lula em duas situações, né? Existem as pessoas que estavam num estado de pobreza e conseguiram subir, conseguiram começar a viajar por esse país, visitar seus familiares, no Norte e Nordeste, principalmente as pessoas mais simples. E tem a outra parte da população que não assume, mas que é como o seu Corinthians, né? O pessoal odeia o PT. Né? E não consegue entender até hoje como um trabalhador chegou à presidência. Então, na verdade, a gente está ainda com o país dividido entre PT e PSDB, não surgem novas lideranças, a classe política, infelizmente, num todo vem sendo desmoralizada. Então, é o momento de surgirem novas lideranças, empresários como o Rogério, líderes comunitários, professores, os jovens, porque do jeito que está, essa geração, no meu entender, está perdida de políticos. Novas eleições, quem seriam os candidatos? Aécio, né? Aécio perdeu em Minas Gerais. Essa incógnita até hoje eu não entendo. Quem seria do PMDB? O PMDB hoje tem o presidente Michel Temer, e quem seria o candidato do PMDB? Não se sabe. Já dizem até que o José Serra poderia ir para o PMDB para sair candidato a presidente. Por outro lado, o Alckmin iria para o PSB. Né? Então, é uma situação bastante difícil atual da política do nosso país. Mas bom que seja assim, né? Porque democracia é a festa popular. E eu estou vendo essa eleição triste. Essa reforma, na minha visão, foi uma reforma prejudicial à festa da democracia. Paulo, só pegando o gancho para registrar, você falou de trazer a juventude, trazer novos nomes. Isso se reflete já nas eleições municipais, por exemplo, aqui em Santos mesmo. Já tem nomes novos, pessoas jovens e envolvidas com jovens, né? Com certeza. Aqui em Santos, para a gente, é um privilégio. O nosso prefeito é um prefeito jovem, mas com uma atuação já de bastante tempo na política, candidata do PC do B, uma novidade, ela que vem dos movimentos estudantis, próprio vereador Marcelo, do PPS, também, ainda bem jovem, mas com uma larga experiência. Isso é bastante interessante. E que surjam novas lideranças em outras cidades. Cubatão, Praia Grande. Né? Praia Grande a gente tem um prefeito com uma aprovação muito grande, mas já está indo para o 5º mandato. Então tem que surgir novas lideranças, porque senão fica na mesmice. Concorda com isso? Não tenho dúvida disso. Eu acho fundamental. A gente precisa oxigenar. E o Bonavides falou muito bem na questão da festa da democracia. Realmente, as eleições deveriam ser encaradas dessa forma, né? Eu sempre tenho oportunidade e falo da questão da ferramenta de transformação da sociedade, que é o voto. E as pessoas aguardam, né, principalmente aquelas que acompanham, que são afetadas diretamente pelas decisões tomadas pelos gestores públicos, que a gente vive nos municípios. E essas eleições municipais são importantíssimas porque elas realmente mudam o caminho da cidade, mudam as prioridades, né? É nesse momento em que as pessoas têm a oportunidade de dizer o que querem para a sua cidade para os próximos anos. Quais são os projetos que devem ter foco e tudo isso. Então, eu acho importantíssimo, e essa oxigenação, ela realmente se faz necessária. É difícil você encarar. Eu tenho uma visão assim, que muita gente contesta em relação à questão do papel dos vereadores na cidade,
que eu acho que tem que ter um papel de fiscalizador. O vereador é o fiscalizador do executivo, principalmente, ajuda na propositura das leis, ajuda em tudo isso, mas principalmente o papel é de você fiscalizar. E eu acho que esses mandatos consecutivos, aqueles vereadores que se acabam, eu acho que isso é bom, tem alguns que realmente permanecem fazendo o papel de fiscalização, mas me preocupa um pouco a questão do próprio ser humano, a tendência dele se acomodar, entrar numa zona de conforto. Então é muito importante que as pessoas participem nas eleições municipais de forma mais contundente, para realmente sacudir um pouco e chacoalhar as cabeças das pessoas para que elas comecem a pensar melhor, reflitam e ajudem os seus candidatos e façam com que os seus vereadores continuem trabalhando com afinco e ajudar a mudar, né? Eu acho interessante que os jovens participem mais e que a gente tenha novas lideranças, auxilie a que novas lideranças sejam formadas. Eu acredito também que como ocorreram mudanças nessa questão da lei eleitoral, essa nova lei eleitoral, e faz com que aconteça uma campanha para que o pessoal de casa saiba o que é correto, o que não é correto e ajude, inclusive, a denunciar, fica aqui também uma questão da gente... Nunca é demais quando você tem eleições para vereadores, muitos são os que não sabem nem o que faz um vereador. Então, acho que não custa nada, já que está sendo feita uma campanha para avisar o que é correto e não é correto diante de novas leis, acho que também vale informar o pessoal de casa o papel do vereador para que ele realmente tenha ainda mais consciência do seu voto, em quem votar, em quem colocar aquele voto de confiança. Vamos para um rápido intervalo, continue com a gente, Bom Dia Baixada volta já. Voltamos com Bom Dia Baixada. O governo preparou o texto de uma medida provisória para reformar o ensino médio. A proposta, que deve ser anunciada hoje, inclui o faturamento dessa etapa escolar, o fatiamento dessa etapa escolar, o que permitirá ao aluno obter certificados parciais. O objetivo é tornar o ensino médio mais dinâmico e voltado para o mercado de trabalho. O novo sistema deve funcionar com 50% da carga curricular obrigatória e 50% de disciplinas extras para aprofundamento da formação. Ficará a cargo dos estados definir quais disciplinas vão ser oferecidas na metade aberta do currículo nas áreas de linguagem, matemática, ciências sociais e humanas, ciências da natureza e formação técnica. Queria saber como é que vocês avaliam essa medida aí diante da atual situação do mercado de trabalho, que já não está fácil. Seria interessante por um lado, mas eles também estão prevendo aí uma jornada dupla. A outra metade da medida é previsto que o ensino médio pode passar para um período integral. Aí não faz muito sentido você tornar o ensino médio período integral, uma vez que você está preparando o jovem para o mercado de trabalho. Como é que você avalia isso, Bonavides? Então, Paula, na verdade, é assim, eu sou 100% favorável a esse projeto, em todos os aspectos. Até como professor universitário, tenho mencionado isso também nas faculdades que eu dou aula. Eu entendo que nós deveríamos direcionar o profissional, por exemplo, da área do direito, para aquela área que ele tem mais interesse em atuar. Então, por exemplo, o aluno lá no 4º ou no 5º ano da faculdade de Direito, ele começaria a escolher algumas matérias e iria direcionar para a sua área de criminal, trabalhista, civil, tributário e etc. Entendo que esse projeto do Temer, visando o aluno escolher humanas, exatas, biológicas, também vai ao encontro disso que eu acabei de afirmar, porque assim ele começa a seguir mais ou menos um norte que ele deseja para a sua carreira. E ficar na escola o dia inteiro é aprendizagem, é cultura, enfim, tira da ociosidade. Eu entendo que a criança, o jovem, ele tem que ficar na escola mesmo. Lá ele também vai ter lazer, vai ter esporte e faz com que ele não fique na rua, ocioso. O que a gente precisa nesse país é de educação, de esporte, de cultura. É isso que leva milhares de jovens que não têm uma oportunidade, muitas vezes, Rogério, de ter uma chance na vida e vai tocar numa orquestra e vai conhecer o mundo através do esporte, participar de Olimpíadas.
Então, eu sou 100% favorável a esse projeto. Eu acho que educação é o caminho para tudo. Eu sempre digo para os meus alunos, para os meus filhos, estude, estude, estude. Quando estiver cansado, estuda mais um pouco. Será ganho na sua vida. Você só ganha estudando. Você não perde absolutamente nada. Agora, do jeito que é hoje, muitas vezes o meu filho mais novo, o Gabriel, que sempre a gente tem que estar apertando ali para os estudos, ele fala, pai, mas para que eu vou estudar isso daí? O que me interessa na vida? E com uma certa razão. Não adianta você aprender tudo, aprende naquela aula determinada matéria e depois nunca mais na vida vai utilizar aquilo. Então, se você tiver um direcionamento, eu entendo que será muito melhor para todas as crianças e jovens desse nosso país. Conde. Bom, a questão da educação, eu acho que é uma das minhas bandeiras, assim, acho que como cidadão eu entendo que a gente precisa transformar esse país e a gente só vai transformar a base da educação. Por isso eu sempre brinco, então, o Bonavide já deve até ter escutado isso em outras oportunidades, eu falo que esse país só vai realmente se desenvolver quando nós tivermos um estadista, surgir uma liderança mesmo que resolva investir maciçamente em educação, como fizeram outros países como Coreia e outros que realmente mudaram sua história através da educação. Eu acredito nisso, na formação de uma geração nova de brasileiros com consciência, e é só através da educação que você consegue essa transformação. Então, eu sou a favor, eu confesso que eu desconheço os detalhes desse projeto todo, mas eu entendo também que até para que essa mudança ocorra e esses investimentos aconteçam de forma precisa, que tenham resultado, nós estamos num país hoje com sérias dificuldades financeiras e sérias dificuldades, uma recessão tremenda, muita pobreza ainda fora desse eixo São Paulo, Rio, Minas. Então, a gente precisa ter um projeto que ele seja desenvolvido aos poucos, né? Que a gente consiga atingir o maior número de jovens, de crianças e jovens possível. E a gente precisa dar um foco no ensino técnico também. Eu acho que não dá para a gente pensar que todos os nossos jovens vão se tornar advogados, médicos, que serão grandes físicos. Não são. Nós precisamos de técnicos na indústria, nós precisamos de técnicos nas fábricas, nós precisamos de técnicos nos escritórios, nos grandes escritórios, nas grandes redes. Enfim, a gente precisa privilegiar também o ensino técnico para que esses jovens tenham emprego. O que a gente precisa é de emprego. Então, eu acho que a gente precisa ir à educação e a gente vai aprimorando esse investimento na educação para atingir realmente todos. Mas é aquilo, não serão todos doutores. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade e se esse projeto contempla isso, eu tenho certeza que vai ser bem visto pela sociedade, inclusive pelos acadêmicos. A gente não tem dúvida que a educação é a solução para boa parte dos problemas do país. A única coisa acho que aqui a gente sempre bate nessa tecla, o Conde apresenta o programa alguns dias aqui, a gente levanta sempre essa bandeira e quando você está aqui a gente sempre fala disso também. Agora, a única coisa que eu questiono, e sou completamente a favor, embora a minha opinião não se discute aqui, mas o que eu só levanto em consideração é o seguinte, a recessão que o país passa hoje faz com que isso já há muito tempo, os jovens, eles já precisam, muitos param de estudar para contribuir na renda familiar, né, ajudar os pais. A recessão que o país passa hoje leva a crer que mais jovens tenham essa necessidade, inclusive na classe média, não só nas famílias de baixa renda. O que me preocupa é tornar o ensino em período integral, embora seja necessário o investimento na educação, me preocupa essa mudança, embora cada estado vai poder tomar a melhor medida cabível naquela região. Mas como é que você avalia isso, Bonavide? Não, eu concordo com você, Paula. Por esse aspecto, não tenha dúvida. Mas se a gente for lembrar a origem, na verdade, esse jovem não devia estar trabalhando para complementar a renda da família. Exatamente. Ele deve estar estudando. Eu frequento ali a Igreja Coração de Maria, do nosso querido Padre Cláudio, e ele fala um negócio que eu tenho analisado e é verdade. A gente vive num momento de crise.
mas é um momento de crise de rico. Ele sempre diz isso. Se a gente for lembrar há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, as famílias tinham 4 filhos e todo mundo estudava, todo mundo comia. É que hoje a gente se acostumou, o nosso custo de vida é caro. Antigamente você assistia 4 canais de televisão e não tinha, por exemplo, que pagar uma TV. A escola, muitos estudaram em escola pública, eu estudei no Colégio Barão do Rio Branco, Leonor Mendes de Barros, né? Tudo escola municipal. E depois, obviamente, fui para escola particular e eram boas escolas. Hoje a gente vê, infelizmente, as escolas do estado sucateadas. O Colégio Canadá foi referência em Santos e hoje, muitas vezes, a gente vê a matéria do jornal, as crianças e os jovens sem aulas, porque não tem professores e etc. Então, eu concordo com você quando diz, olha, o jovem tem que trabalhar, infelizmente, para ajudar o pai, a mãe. Muitas vezes é o sustento. Eu tive uma reunião com o presidente do campus, que aqui também quero mandar um abraço para todos os jovens que fazem um excelente trabalho no campus, e ele me falava, muitas vezes o pai e a mãe não trabalham e ele que sustenta a família. Olha a inversão de valores. Esse jovem podia estar fazendo esporte, lazer, cultura, teatro, enfim, qualquer uma dessas atividades e ele está sustentando a família. É chamada a responsabilidade mais Então cedo. se inverte, né? Como é que você avalia isso? Não, eu não tenho dúvida, Por isso essa minha preocupação no sentido de você dar um foco para esses jovens, porque aí cabe ao educador, né, detectar quais são esses jovens com mais vulnerabilidade social e tudo, e dar um foco para ele já cedo. Justamente por isso mesmo, para ele poder se tornar um técnico, para ele poder arrumar um emprego numa indústria, então para ele se especializar, e para isso ele não vai precisar estudar muito química, enfim, ele vai ter a carga já de estudos dele mais focada, por isso o estudo técnico. Então eu acho que essa preocupação, e eu enalteço aqui o trabalho do Sistema S, por exemplo, nesse sentido, que faz um trabalho importante nisso de direcionar o jovem já para o mercado de trabalho, para que ele tenha... a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Não dá para ser hipócrita e por isso eu falo da oportunidade igual para todos. A gente percebe jovens que você sabe que a família não tem condição, dificilmente ele vai conseguir adentrar uma grande universidade, ele vai conseguir... Então, esse jovem ele já tem que ter essa consciência e o educador já de direcionar ele para um ensino técnico de qualidade, para que ele consiga, lá na frente, quem sabe, poder... Olha, eu falo aqui, o meu pai, por exemplo, meu pai hoje é um empresário bem-sucedido, um engenheiro civil. Eu fui na formatura do meu pai como engenheiro civil, eu e meus irmãos. Por quê? Porque antes ele foi fazer topografia, foi fazer agrimensura, ele foi ser técnico, porque ele não tinha condição nenhuma. Para depois, quando ele começou a se estabelecer, ganhar um pouco mais de dinheiro e tudo, ele foi para uma faculdade de engenharia já com idade. Então, quer dizer, você precisa... Agora, se você ficar esperando que aquele jovem que não tem condição nenhuma, ele já vá direto para uma universidade, se tornar um doutor, aí realmente o país não vai desenvolver e esse cidadão não vai conseguir criar uma história de vida que ele vá se orgulhar lá na frente. Seu caso, Rogério, é o mesmo que o meu. Meu pai conseguiu pagar a faculdade dele, fui na formatura do meu pai também, é a mesma situação. E hoje o mercado, ele clama por técnicos. Então, acho que cabe aqui, é uma dica que muita gente já sabe, mas nunca é demais falar, que o mercado pede técnicos, então tá aí uma sugestão para você que não sabe o que fazer, você pode procurar um curso técnico e se readequar ao mercado de trabalho, porque tem emprego sim, é questão da pessoa abrir a mente, procurar e saber direcionar. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente, voltamos já. Voltamos com Bom Dia Baixada. 2 ônibus intermunicipais de São Vicente foram assaltados no mesmo endereço na madrugada desta quarta-feira. Em um dos casos, o motorista foi agredido por um assaltante armado. Até o momento, ninguém foi preso. As 2 ocorrências foram registradas na Avenida Penedo, no Cachapoã. O assaltante ainda obrigou o condutor e um dos ônibus a mudar de itinerário e seguir em direção ao Rádio Clube em Santos. Em nota, a BR Mobilidade Baixada Santista informou que o motorista
motorista agredido passa bem e ressaltou que os funcionários são orientados a não reagirem a assaltos. Essa notícia é uma forma da gente entrar nessa questão da segurança, policiamento noturno em São Vicente, na Baixada Santista. Paulo, como é que você avalia essa questão da segurança aqui na nossa região? Então, eu vi essa matéria ontem, um dos motoristas agredido na orelha, com sangue pisado, e ele falava, como eu vou trabalhar amanhã? E aí ele deu as características. 2 jovens entraram no ônibus, um já pegou a arma, anunciou o assalto, pediu que eu liberasse a catraca. Aí voltemos ao bloco anterior. Educação em tempo integral, base familiar. O que falta para a gente, né, é um pouco de base familiar. Aquilo de antigamente, como o Rogério disse, sentar o pai, a mãe, né, levar o boletim escolar. Se lembra que a gente levava o boletim? Tivesse nota vermelha lá, olha, é castigo. Também assinar. Nesse momento era terrível. Então, o que falta um pouco é isso. Segurança é difícil. Ser o gestor da segurança é difícil. Ser o gestor da saúde é difícil. Você tem que ter boa vontade, criatividade. Hoje, quem comanda a Polícia Civil aqui na nossa região, Dr. Gaetano Virgini e Dr. Gato, são 2 espetaculares delegados, empenhados na atividade policial. São policiais que gostam de estarem à frente do problema. Mas não tem um policial em cada esquina. E a criminalidade está grande. Por quê? Porque não tem perspectiva de emprego, como a gente dizia. Porque não tem estudo. Olha, eu atuei durante muito tempo na área criminal, hoje estou na administração pública. Você vai aos presídios lotados, jovens entre 18 e 24 anos, sem qualquer perspectiva de vida, sabendo que vão sair dali, praticar outro crime e morrer logo em seguida. Eles sabem que a idade limite deles é ali, 25 anos. Vida curta. Isso é muito triste. Então, as pessoas têm que se empenhar. Não basta a gente falar, olha, é culpa do governo, é culpa do governo. É fácil. Falar tudo é culpa do governo. E a nossa parte? O que a gente faz? Será que a gente pensa no próximo? Então é isso, é discutir aqui o problema da educação, colocar essa molecada na escola o dia inteiro. Porque tem alguns exemplos que dão certo. As crianças ficam lá na escola o dia inteiro. E aí pode jogar basquete, vai fazer natação à tarde, vai correr, vai brincar, faz música, faz rap, funk. E as escolas estão lotadas e eles gostam. Porque se dá oportunidade, é diferente. Esses 2 marginais na acepção da palavra, porque foram colocados às margens da sociedade. A sociedade não olhou para esse menino e falou, vem aqui, qual o seu problema? Só abrindo um parênteses, que tem a ver com violência, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, que trata do suicídio. O índice de suicídio tem sido alarmante na nossa região e no nosso país, por causa de uma doença silenciosa que é gravíssima a nós todos, que é a depressão. Nós vimos o rapaz no Rio de Janeiro, tirou a vida dele, da esposa e dos filhos, por causa dessa crise de rico que eu falava. Não consegue manter a família num patamar e mata a família toda. Não, absurdo. Só dando um gancho, você viu o caso do cidadão no fórum? No TRT. Pô, no dia seguinte, o filho se jogou do 16º andar. Por quê? Porque não conseguia ter o sustento da sua família. Aí vale lembrar também, Paulo, que Santos, durante muito tempo, ele sempre continuou o índice de suicídio aqui na região é muito grande, principalmente na cidade de Santos. Então, desculpa abrir esse parênteses do suicídio, porque está envolvido com violência e falta de perspectiva de vida. No intervalo aqui eu disse de técnico em refrigeração de ar-condicionado, é uma profissão que ninguém... O que você quer ser quando crescer? Né? Como o Rogério disse, todo mundo quer ser médico, dentista, advogado, mas não tem espaço para todo mundo. Não tem. Se você for ser técnico de ar-condicionado, você vai ganhar dinheiro, porque nós vivemos numa região quente. Então tem que procurar oportunidades. Senão a gente vai ler notícia como essa, Paula, todo dia. Gente, não, você que é uma grande repórter, jornalista, mas é triste, é violência atrás de violência. Se a gente não tiver educação, se não tiver base familiar, pais e mães dos jovens, meninos de 10 anos, 12 anos, 16 anos, tem que ver com quem o filho anda, o que está fazendo.
Meus pais ficavam em cima. Não, e famílias desestruturadas, né? A gente percebe assim a banalização, por exemplo, casa e separa, não deu certo e já se separa. Você não tem uma base familiar, né? Um exemplo familiar, aí acaba dando essa banalização e você vê a quantidade de famílias desestruturadas e você acaba colocando esses jovens que já não têm ocupação e já não têm essa oportunidade da escola num tempo integral, ficando ociosos na rua. Você não tem o estudo, você não tem a oportunidade de emprego, você não tem nada, como bem disse Bonavides, você fica à margem da sociedade e acaba dando nisso. E dando sequência aqui, a questão do noticiário policial, 1 em cada 3 brasileiros acredita que, em caso de estupro, a culpa é da vítima. O dado foi levantado por uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira. 42% dos homens dizem que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, enquanto 32% das mulheres também concordam com a afirmação. Para 30% dos homens, a mulher que usa roupas curtas não pode reclamar se sofrer estupro. A pesquisa entrevistou mais de 3.500 pessoas de 217 cidades de todo o Brasil. O levantamento apontou que 65% dos brasileiros temem sofrer algum tipo de violência sexual. Entre as mulheres, o número chega a 85%. É difícil até de comentar uma notícia dessa. Isso é de uma ignorância. Difícil de acreditar. Isso é de uma ignorância assim tão grande que me sinto até constrangido de comentar um absurdo tão grande desse. Mas isso é reflexo de uma cultura também, uma mentalidade, uma cultura latina, que realmente é diferente. O latino, ele tem essa coisa do machismo muito enraizada, uma coisa muito forte, mas eu acho que isso é muita ignorância, essa questão de que a mulher faz por merecer tudo. Isso não existe. Eu acho que os casos de estupro, na maioria das vezes, é questão de doença mesmo, do cidadão ser doente para chegar a tomar uma decisão dessa. Mas é cultural, né? Eu acho que a pesquisa mostra, você vê a quantidade de pessoas que, ao serem entrevistadas, concordam com essas afirmações. É uma questão cultural, uma questão de um machismo enraizado mesmo, mas, na minha opinião aqui, é mais uma questão de ignorância, de verdade mesmo. Eu acho que as pessoas que têm mais conhecimento, de vivência, começam a ser mais esclarecidas, percebem que não existe isso. Primeiro, existe já o machismo contra a própria mulher, né? A gente percebe que a mulher, mesmo exercendo, às vezes, posições equivalentes, recebe um salário inferior e tudo isso. E agora, na questão sexual, então, é outro ponto a ser abordado e fazer com que, através da educação também, as pessoas entendam que são todos iguais, homens, mulheres, cada um com as suas especificações, né, com os seus detalhes, mas são seres humanos e essa questão do estupro, para mim, é doença. Eu acho que falta um pouco de educação, como a gente falou o programa todo sobre isso, e falta informação, porque a questão a ser avaliada na realidade aí é que o estupro é um problema de doença. E não justifica, acho que nada justifica o estupro. Você está com roupa curta, você não está, então ninguém vai à praia. Essas questões não devem ser colocadas. É difícil até de você fazer um comentário em relação a isso. Que você atuava muito na área criminal e tudo, você chegou a ver muito... São pessoas desequilibradas, né? Aqueles que cometem o estupro. Não tem dúvida. Isso daí é distúrbio, né? Distúrbio mental que o ser humano tem. E assim, é muito triste ver uma pesquisa como essa, né? Eu tenho para mim que a mulher é um ser sublime, um ser superior a nós homens. A mulher, na minha opinião, é um ser muito mais inteligente do que o homem, muito mais capaz. Deus deu o dom da mulher ser mãe, gerar vida, né? Então, assim, o que me entristece é ver que quase metade dos homens responderam que a mulher vítima do estupro é culpada e mais, 30 e poucos % das mulheres também entendem... 32%, 42% por isso dos homens que eu falei dizem. Da questão da latinidade, Sim, porque isso é muito isso é muito do latino. E você vê, eu pensava, quando a Paula estava falando, da praia. Eu tive um amigo do interior que veio aqui
E aí a gente passeando, ele falou, poxa, o pessoal aqui anda de biquíni, de sunga na rua, porque é normal, você sai, mora em frente à praia, né, e vai de sunga, não vai de roupa e tira. E ele do interior estranha. Mas assim, jamais isso dá a oportunidade de alguém estuprar o outro. Se assim fosse, o Código Penal permitiria que se estuprassem as prostitutas. E a prostituta, se ela não quiser realizar um programa com o seu cliente e for feito à força, é estupro. É estupro. A violência do marido contra a esposa é estupro. Então, assim, é inconcebível, inaceitável esse tipo de pesquisa, né? É assim, a gente foge do foco. É que televisão, o tempo é muito rápido, eu sempre conto uma história para os meus alunos que é muito interessante, só que a gente tira o foco. Nessa matéria, e nós aqui estamos discutindo, e pouco se falou do estuprador. Então, a culpa é da mulher, a culpa é de usar saia curta, a culpa é dela ir na praia de biquíni. E o maníaco, o doente, o que é feito com ele? Aquele problema que eu falo da segurança. Joga ele na cadeia e fica lá 5, 10, 20 anos. E ele sai recuperado? Se tratou o problema dele? Tentou fazer alguma coisa para que ele melhorasse? Não, pelo contrário. Essas pessoas, quando chegam na cadeia, elas sofrem ainda mais. Sim. Né? A questão aqui não é nem... Não estamos levantando bandeira de ninguém. E quando saem para a sociedade de novo, estão completamente... É uma doença. Ele precisa de um tratamento específico. Concordo totalmente com o Paulo. Alguns promotores, amigos meus, são até mais radicais, entendem que no nosso país deveria haver a castração desses indivíduos, né? Enfim, não tenho aqui um juízo de valor nesse sentido, mas a gente tem que começar a pensar, porque há 20 anos atrás a gente não tinha internet e agora tem. Vi uma matéria recentemente, um rapaz de 30 anos se passando por mulher na internet para fazer amizade com meninas para que elas mandassem vídeos nuas. Elas acreditam que são amigas, estão naquela fase da juventude, onde querem aparecer, né? Hoje a gente vê as pessoas trocando fotos nuas e aí vaza por tudo que é canto. Então tem que se pensar em alguma coisa em relação à geração atual. O nosso código é de 1940, 1941. Precisava aperfeiçoar, né? Eu acho que aí, só para a gente já chamar o intervalo comercial, para a gente concluir esse assunto, o que eu acho é o seguinte, se o jovem, ele está desde cedo na escola e até em período integral, eu acho que também cabe aqui o educador, ele avalia o aluno e ele também sabe um direcionamento, direcionar, né, até em relação à família, quando já vê algum comportamento diferente, porque em muitos desses casos, o jovem, ele começa a dar sinal de que algo de errado existe. Vamos chamar um rápido intervalo comercial, voltamos já para o último bloco do Bom Dia Baixada. Continue com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. Mais de 1/3 das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentadas no Brasil continuam no mercado de trabalho. Segundo pesquisa divulgada nesta quarta pelo SPC e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A principal justificativa dos aposentados que ainda trabalham é a necessidade de completar a renda. Para 47% deles, a aposentadoria não é suficiente para pagar as contas e despesas pessoais. Já 23% dizem que continuam no mercado para manter a mente ocupada e 19% para se sentirem mais produtivos. A gente estava falando do mercado de trabalho, cabe bem essa pesquisa, essa colocação, né, Conde? Não tenha dúvida. Assim, é uma pena aqueles que gostariam, porque alguns, acho que 19%, você estava dando a nota, eles continuam para manter a mente ocupada, para continuar se sentindo ativos e tudo. Esses tudo bem, são privilegiados, no meu entendimento. Mas eu sinto pena por aqueles que dedicaram uma vida toda ao trabalho e que às vezes começaram muito cedo e exerceram até sua atividade de modo informal durante a juventude, muitas vezes, e depois, agora que mereciam um descanso condizente com toda
com toda essa vida de trabalho e não podem se dar esse luxo, não podem, de repente, aproveitar um pouco mais a família ou fazerem viagens, enfim, terem o seu lazer, porque não tem condição nenhuma de se sustentar só com o que recebem de aposentadoria. Aí vai uma colocação também, a gente pode entrar no gancho da reforma da Previdência que precisa acontecer e que aqui eu acho que a sociedade precisa se apropriar dessa discussão, porque essa reforma ela é importantíssima e vai atingir todas as esferas da sociedade, porque nós já discutimos aqui, existem aqueles casos em que o cidadão se aposentou porque ele não está mais apto a exercer a profissão que ele exercia antes, mas ele está apto a exercer uma outra atividade. E ele fica, e assim, e várias outras nuances que precisam ser bem discutidas, mas de um modo geral, em cima da nota que você deu, Paula, eu acho sinceramente uma pena que a gente não consiga fazer com que os nossos aposentados tenham uma vida com mais qualidade. Uma vida digna. E a gente vê muitos aposentados aí com problemas de saúde, que a aposentadoria não dá nem para pagar os próprios remédios, né? E a cidade de Santos tem um índice muito alto de idosos. É verdade. Eu pacto em tudo aí com o que o Rogério falou. Eu, particularmente, adoro conversar com pessoa mais velha, para aprender com ela, ver a sua sabedoria. Pelo que você disse aí, 23% e depois 19%, ou seja, dá quase 40% trabalha realmente porque gosta e porque quer, até porque hoje também 60 anos, com essa expectativa de vida que a gente tem, ainda é muito jovem. Então, acho que são excelentes profissionais, todos eles que ainda atuam, trabalham com afinco, diferente de um menino de 18, 20 anos, fala, olha, acorda às 6 horas da manhã e vai trabalhar. Pô, 6 horas não pode ser às 9h30, né? E a pessoa com mais idade tem a sabedoria, sabe que a responsabilidade é pontual, não falta. Então, são excelentes profissionais. É uma pena que contribuem a vida inteira com um valor significativo, na hora da aposentadoria recebem lá um salário mínimo, recebem R$1.000, R$2.000, né? Infelizmente se paga muito pouco. Medicamento caríssimo, porque você vai ficando com idade e as doenças vão aparecendo. O que precisava no nosso país, olha, eu concordo contigo, reforma da Previdência tem que ter mesmo. Hoje em dia, eu tenho 45 anos, não vejo alguma expectativa de me aposentar. Acho que vou trabalhar até o último dia da minha vida, assim como você, né? Infelizmente, nós não teremos aposentadoria, penso dessa forma. O que deveria acontecer no nosso país é uma auditoria na Previdência Social. Muita gente aposentada com 40 anos de idade, muita fraude em aposentadoria, né? Pessoas recebendo benefícios de forma indevida, o governo vem... Mas por isso que eu falei dessas situações em que o cidadão está aposentado. Você vê às vezes o cara na praia, aqui em Santos tem muito disso, você vê o cara na praia fazendo, não, ele está aposentado, mas está aposentado por quê? Ele está aposentado porque ele teve algum problema que o impede de exercer a profissão que ele exercia, a atividade profissional que ele exercia. Ou fraudou mesmo. Ou até fraudou, mas para outras ele está completamente apto. Ele pode exercer outra atividade que não aquela que o afastou, né? E realmente uma sindicância, uma auditoria seria interessante. Eu acredito que com essa discussão da reforma da Previdência vai ocorrer naturalmente uma série de auditorias no sentido de você saber exatamente nessa gama de aposentados quem realmente está de forma legal e outros que poderiam se rever a sua aposentadoria. Se você me permitir, aposentados, pensionistas e beneficiários. Tem muita gente aí recebendo benefício, afastada com... Muitos. Problema na coluna e corre 10 quilômetros, problema de depressão, mas aí vai para Nova York. Você sabe o que vai ajudar e contribuir muito para essas informações? As redes sociais. Sim, sem dúvida. Porque tem gente que não se dá nem ao trabalho de pelo menos se manter ali, não, faz questão de divulgar. Mas e pessoas conhecidas a gente vê e faz essa análise. Então tá aí. Os auditores do Ministério da Previdência, da Receita Federal têm feito isso, né? A pessoa diz lá, eu ganho 10 mil no ano. E aí foi 3 vezes para Paris,
né? Ganhou, deu sorte, Sem né? contar, aí a gente vai até um pouquinho, como a gente fala de política aqui, cabe também, né? Se a gente for fazer um cálculo de quanto a Dilma vai custar por ano, e isso jogaram nas redes, pulverizaram essa informação nas redes sociais, vai chegar a um gasto aí por ela, bom, enfim, mesmo com impeachment e tudo mais, os direitos que ela tem, não só em relação aos profissionais que ela continua englobando, pode chegar a 1 milhão por ano. Eu acho que toda essa situação precisa ser reavaliada. E como a gente estava falando aqui também de mercado de trabalho, as empresas com a mente mais aberta, acompanhei algumas reportagens sobre o mercado de trabalho, empreendedorismo, inclusive estão trazendo esses profissionais aposentados com experiência, que têm uma facilidade de dialogar, que são pontuais, que são os idosos, estão trazendo novamente para o mercado de trabalho, para trabalhar como secretária, atende bem um telefone, sabe conversar com o cliente, diferente de muitos jovens despreparados, com inexperiência. A gente vê isso nos restaurantes, né? Garçons, cozinheiros, os maîtres, são pessoas de mais idade. Só duas coisas que eu queria deixar claro aqui, sem querer defender a Dilma ou o PT, mas esse custo da Dilma é da Dilma, do Fernando Henrique, do Collor, de todos os ex-presidentes. É uma lei que vale para todos. Representou uma instituição Brasil, né? E só uma outra coisa que eu queria deixar claro. As viúvas de pensionistas, ou se não mulheres que se dizem solteiras e recebem benefício do pai, tem muita pelo Brasil aí afora. Que só não casa para não perder a pensão. Parar de receber o benefício. É um absurdo. Estamos chegando aqui, já chegamos às considerações finais, o programa está chegando ao fim. Queria aqui agradecer a presença do Rogério Conde, que sempre está aqui toda semana no programa. Bonavides, muito bom receber você, obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer, uma honra. Sempre à disposição. Sempre bom a gente trazer esse assunto, educação aqui, sempre pautar o programa através disso, porque realmente a educação é o que pode ainda mudar, é a nossa expectativa, perspectiva está toda voltada à parte da educação. Bom Dia Baixada fica por aqui, para você uma excelente quinta-feira, te espero amanhã às 8h05 da manhã. Amanhã o tema aqui no programa é a questão portuária, o tema é Porto, o maior porto da América Latina, que aqui é Santos. Te espero amanhã às 8h05, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Até lá!